Bom, na técnica intumescente, o que vai determinar a área que vai ser tratada, o que vai limitar a área que vai ser tratada é a quantidade de anestésico que a gente vai poder utilizar. Isso é feito através de cálculos, de acordo com o peso da pessoa. Então, de acordo com o peso do paciente, a gente vai saber a quantidade limite de anestésico que pode ser usada, prepara-se a solução e essa solução vai ser usada em determinada área. Se for possível usar numa área bem extensa, ótimo. Mas normalmente a gente consegue usar, fazer lipoaspiração, por exemplo, em abdômen e laterais do abdômen, os flancos, cintura, como a gente chama, né? Às vezes nas costas também. Mas muito provavelmente não vai ser possível fazer abdômen, flanco, costas e coxa. Não dá. Porque a quantidade de anestésico que a gente vai utilizar limita a área que a gente vai trabalhar. Mas dá para trabalhar uma área bem extensa, assim, bem considerável, e pode muito bem ser feito, eu acho que entra na sua pergunta, pode ser feito outra área, uma semana depois, 15 dias depois, nada impede de a gente fazer outra solução anestésica, injetar novamente e fazer a aspiração de outra área. É verdade, agora tem um detalhe. Muita gente pergunta aí, sabe, se eu engordar a gordura vai voltar? Olha, normalmente a gordura não volta ensinada, né, como se ela fosse treinada a voltar naquele mesmo lugar que foi aspirado. Quando a gente aspira gordura, a gente está tirando o adipócito, que é o nome da célula que acumula gordura. É a célula que é feita pelo organismo para guardar a gordura, é uma célula de depósito. Então quando a gente aspira, a gente tira o adipócito. Quando a pessoa emagrece, o adipócito esvazia, ele seca o adipócito, mas ele continua lá dentro. Então assim, a pessoa ao engordar de novo, por exemplo, uma pessoa que fez uma atividade física, fez dieta, perdeu peso, aí ficou com aquela gordurinha localizada e com indicação de fazer lipoaspiração. Fez a lipoaspiração e depois aumentou o peso. Provavelmente ela vai aumentar peso de uma forma homogênea, não vai aumentar peso primeiro onde foi aspirado para depois encher o resto. O organismo não vai ter essa sabedoria toda. Então a gordura, ao ser aspirada, ela é aspirada junto com a célula que acumula gordura. Se houver novo aumento de peso, novas células de gordura vão ser produzidas. Então a tendência é a pessoa engordar de uma maneira uniforme. A tendência, agora cada caso é um caso. Eu costumo sempre dizer assim, primeiro a gente avalia o peso da pessoa em relação à altura. Existe um índice chamado Índice de Massa Corporal, IMC, que é o nome mais conhecido, que é uma relação entre peso e altura. O ideal, a paciente ideal para a lipoaspiração tumescente, ou qualquer outra lipoaspiração, é aquela paciente que está com o IMC dentro da normalidade, ou seja, está com peso adequado para a altura. Então, a gente vai conseguir definir melhor que gordura tem para a gente tirar. Se a pessoa está com um excesso de peso, a não ser naquele caso que eu já falei, de ter uma gordurinha localizada ali, quem sabe que aquela gordurinha está destoando, a gente vai ficar se perguntando assim, mas que gordura que eu vou tirar? A pessoa está toda uniforme, gordinha. Eu vou tirar de onde? Não tem indicação. Então, quando a pessoa começa a perder peso, normalmente, ou pelo menos em muitas ocasiões, acontece da pessoa perder peso, mas ficar com aquela gordurinha que não consegue tirar. Quem faz atividade física sabe que faz atividade física, faz dieta, malha, mas tem a gordurinha que é teimosa que não consegue sair. Essa é a candidata ideal, ou candidato ideal, para a lipoaspiração, seja ela tumescente ou convencional. Outra vantagem da técnica também, por ser menos agressiva, pelo procedimento anestésico ser muito mais conservador, a paciente permanece acordada durante todo o procedimento. Ao terminar a cirurgia, a paciente a gente vai colocar um curativo, vai botar a cinta, vai botar algumas bandagens, né? E termina, vai para casa. Eu gosto de fazer a cirurgia, eu sempre marco assim no final da tarde, para a paciente terminar, ir para casa e dormir. Vai ter a noite toda de sono, no outro dia vai acordar, troca a cinta, toma seu banho. Então, é um procedimento ambulatorial. É feito com anestesia local, ambulatorialmente, o paciente termina, vai para casa. Bom, a recuperação é bem mais rápida porque o procedimento é menos agressivo. Então, normalmente, vamos dizer que a pessoa faz a cirurgia na quinta ou na sexta-feira, segunda-feira dá para voltar para o trabalho. A agressividade do procedimento, o material cirúrgico usado, as cânulas, a espessura das cânulas, todas são mais discretas. A cânula que eu tenho aqui, mais espessa, mais grossa, tem 3 milímetros de espessura. Então ele agride bem menos o tecido gorduroso. A dor no pós-operatório é menor também. Por quê?
ao ser injetada a solução anestésica, ele vai ter um efeito que dura até 20 horas, mais ou menos. A gente costuma dizer que a lidocaína injetada é metabolizada, eliminada no decorrer de 24 horas. Então, aquele efeito anestésico da anestesia mesmo que foi injetada vai ajudar a diminuir as dores no pós-operatório. Com relação à infecção, Klein, que foi o pioneiro na técnica, é um dermatologista americano que na década de 80 publicou os primeiros trabalhos sobre a técnica. Ele avaliou, ele chegou à estatística de um caso de infecção para cada 2.000 pacientes. Então, por exemplo, alguns colegas até gostam de prescrever antibiótico preventivamente. Klein acha que não precisa, eu particularmente não uso também. Então, até agora não tive nenhum caso de infecção. Toda a técnica de asepsia é uma técnica cirúrgica, então tem que estar com todo o material estéril, a paciente é orientada a não colocar a mão no local, tem que ter muitos cuidados. É um procedimento cirúrgico de relativa complexidade, mas os riscos de infecção, hematoma, dores são bem mais suaves, bem mais tranquilos. Assim. A gente não se preocupa muito com relação à quantidade de furinho, por exemplo, quando a gente pergunta também. Quantos furinhos faz, qual o tamanho do furinho, o cortezinho, né? Então, na verdade, a gente faz furinhos mesmo, que a cânula, como eu falei, é fininha, pequena. Aqui, se quiser, eu posso até mostrar uma. Então, a gente faz um furinho discreto, pequenininho, para entrar a cânula, o suficiente para entrar a cânula. E o furinho que é feito fica aberto, a gente não dá ponto, por exemplo, que ele ajuda, inclusive, a drenar o líquido que foi injetado. A paciente fica depois meio inchada, assim, fica um edema. E esse líquido vai sendo eliminado, vai sendo tanto jogado fora pelos furinhos como sendo absorvido para a corrente sanguínea, através de drenagem linfática também, que é feito depois. Esse edema vai se revertendo, sendo eliminado. E esses furinhos ajudam nisso daí. Então ele fecha facinho, não precisa de dar ponto, é muito tranquilo. Tá aí, eu quero agradecer muito ao Dr. Gustavo Barreto por ter permitido a nossa equipe, também a Mirella, a estar trazendo esse registro pioneiro, na verdade, aqui no programa Vida e Saúde. E olha, doutor Barreto, você viu que aqui nos nossos estúdios, né, a gente tem também as meninas aqui e começam as perguntas. Eu acredito que em casa também, se você quiser fazer qualquer pergunta, 3315-0715. E na questão dessa cirurgia, tem que ver também, porque tem pessoas que emagrecem, como Mirella, e depois tem as peles. Vamos falar no popular mesmo, fica aquela pele, porque a gente perdeu muito, fica flácida. Essa nova técnica, ela ajuda também a fortalecer o tecido da pele. Boa noite, obrigada por ter vindo ao Vida e Saúde. Boa noite, é um prazer estar aqui, mais uma vez com essa vontade de falar sobre a técnica, de tirar dúvidas, que realmente essa técnica desperta muita dúvida. As pessoas conhecem pouco isso daí, né? Mas é uma técnica que já existe há mais de 20 anos, criada por um dermatologista americano na década de 80 e que faz parte do programa de residência médica de dermatologia e de cirurgia plástica, provavelmente, no Brasil inteiro. E aqui realmente teve uma repercussão que me surpreendeu, realmente. Com relação à pergunta, as indicações da lipoaspiração tumescente não são muito diferentes. Aliás, não são nada diferentes da técnica, das indicações da lipoaspiração convencional. Então, não é uma técnica cuja prioridade seria contrair pele ou repuxar a pele, mas ele ajuda muito nesse sentido. Então, quando a paciente tem aquela indicação de abdominoplastia, ou seja, de tirar a pele que está sobrando, aquele abdômen avental, aquele abdômen caidinho, a lipoaspiração não substitui esse procedimento cirúrgico, que é feito pelo cirurgião plástico. Agora, naqueles abdômenes que têm uma flacidez discreta, onde tem bastante gordura, ou até quando não tem muita gordura, mas tem uma flacidez discreta, esse movimento que a imagem mostrou aí da cânula, a cânula faz uma espécie de varredura dentro da pele, ele vai movimentando por baixo da pele inteira, e isso provoca traumas, rompe tecido fibroso, e isso provoca também uma reparação. Então a pele vai fazer tecido colágeno novo, vai fazer novas fibras e isso vai provocar uma contração da pele, vai retrair a pele num grau discreto, moderado, mas
dentro de uma flacidez discreta, ele vai provocar melhor assim. Bom, a pergunta que eu vou fazer, porque já estão me avisando aqui que o nosso tempo está se esgotando, né? Porque é rápido. Satisfeita, né, Mirela? Porque pelo seu rosto de felicidade. Muito, olha, a transformação no desenho do corpo é como o Dr. Gustavo falou na entrevista no dia da cirurgia. O objetivo é melhorar as formas. E a gente sente sensivelmente essa transformação, né? Depois de perder o retorno, né? A gente, claro que tem a parte da pele, como a gente citou até, a gente tem uma expectativa aí de ver esse resultado nos próximos 6 meses, através do acompanhamento do Dr. Gustavo, como é que vai ser essa recuperação da pele. Aliar também a outros tratamentos, né, Dr. Gustavo? Me ajude aí que eu esqueci. Tem que fazer as massagens, dar continuidade, né? Não, mas também para ajudar nessa questão da pele. No caso de Mirela, a principal queixa dela era flacidez de pele. E ela não queria fazer técnica tradicional, não queria fazer abdominoplastia. Embora ela tivesse indicação, ela preferiu não fazer. Então a gente indicou a lipoaspiração tumescente. Ela está no processo de recuperação, acho que tem mais um pouco mais de um mês que fez o procedimento. Pelo que eu conversei com ela, está satisfeita com o resultado. E com relação à flacidez, esse processo que eu falei anteriormente de contração da pele, isso leva tempo. A gente provocou o trauma e ao longo de meses, em torno de 4 a 6 meses, esse processo de contração vai acontecendo. Então, quando perguntam assim, quando é que eu vou ver o resultado final da cirurgia? Daqui a uns 6 meses. Mas dentro de um mês já mudou muita coisa, né? Principalmente o desenho do corpo, que é isso que nos deixa mais tranquilos, mais felizes. É aquela gordurinha que sobra numa roupa, um detalhe a mais a menos. E isso não tem, assim, queixa absolutamente alguma. Maravilhoso resultado. Obrigada pela participação de vocês. E olha, para vocês que estiverem em casa e quiserem mais informações, pode ligar para a nossa produção, que a gente vai estar passando informações para vocês através do 33150715, que eu vou estar com o maior prazer respondendo vocês. Mirela, muito obrigada, doutor Gustavo Barreto, também parabéns por trazer a nova técnica com segurança, porque não tem registro de óbito também, o que eu achei muito interessante. Muito obrigada. Prazer é meu, obrigado. Obrigada, Mirela, sucesso. Ai, Deus abençoe aí a nova fase do programa, Zé. Obrigada. E olha, para você que está em casa nos acompanhando, daqui a pouco a gente volta no Vida e Saúde, porque o tempo está corrido, muito corrido. A gente volta já já.